Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre trilogia analítica, a ciência trilógica. Então, parece que os sinais da neurose são sempre uma inadequação que o ser humano faz com a realidade. E essa inadequação, esse desajuste, vem de um problema muito descrito lá até na própria teologia, nos textos do Antigo Testamento, que os seres humanos começaram com toda essa confusão quando eles não quiseram mais ser criaturas, Eles quiserem ser como deuses. E cada ser humano parece que conserva isso dentro de si, Quer ser como um deus e fazer a sua vida e a vida dos outros como lhe apraz, como ele imagina. E não seguir o aqui, o agora, o real, o bom, o belo e o verdadeiro. Então, a isso Kepp, há muitos anos atrás, denominou de teomania, mania de ser como um Deus, criador da realidade. E com isso faz todos os desastres, esses desmandos que nós vemos no poder. O poder querendo construir um mundo e até seres humanos agora, com essa inteligência artificial, engenharia genética. O ser humano chegou num tal grau de megalomania que ele está transtornando toda a natureza. E nós estamos numa situação perigosa, viu? A ciência que se afastou de Deus se tornou muito perigosa. Então, a Cláudia quis dizer isso, que a patologia estraga a vida individual e também a vida social, econômica, a vida do trabalho, Eu escrevi, este aqui é o último livro, Parousia. É um livro para mostrar que nós estamos assim na entrada de uma nova era. A entrada de uma era, vamos dizer, na qual o bem vai ser prevalecente, Vai superar o mal que existe. Então, o autor, quer dizer, o autor dos quadros, que são mais, não sei se dá para captar alguma coisa, são italianos do Renascimento, aí ele mostrando como seria o bem, na eternidade. Seria bom o pessoal que nos escuta, que nos vê, notar isso, que existe uma continuidade da vida. Não quer dizer que morreu, acabou, mas isso é uma tolice muito grande, porque a alma sobra. Aliás, nós temos aqui um dado interessante, eu não sei se a gente vai poder mostrar, de uma alma subindo. Então, veja esse quadro aí, é uma foto, que foi tirado de uma pessoa depois que morreu, e o fotógrafo, que tirou a foto, notou que a alma estava subindo. Eu não sei se dá para ver muito claramente, mas é como se a alma estivesse subindo. Então veja que a vida não acaba aqui, não. Aqui, às vezes, até é o começo da vida, principalmente da nova vida. Portanto, as pessoas que vão envelhecendo, que vão tendo mais doença, não se assustem não, Se forem assim amáveis, boas, tem um futuro muito bonito. Então vamos ver no quadro outra vez,
os sinais da existência da neurose. Veja lá. Terceiro lugar, a pessoa que quer estar sempre nos primeiros lugares. Então, é a pessoa que acha que tem o direito de estar acima dos outros. Sabe, essa questão de soberba e humildade parece que é a questão fundamental, né, que existe na vida psicológica. O indivíduo é humilde, quer dizer, ele reconhece que ele não é tão sábio, tão perfeito, tão assim grande como imagina, mas ele, vamos dizer, como os outros, ou talvez até pior. Então a humildade leva à sabedoria, leva ao equilíbrio. E a questão, como a Cláudia leu aí, né, que a pessoa quer estar sempre nos primeiros lugares, leva à arrogância e leva à doença. Então, não é só a inveja que leva à doença, é principalmente a soberba, a arrogância da pessoa. Quer falar, Sam? Olha, Dr. Kepp, eu estava pensando na questão da gratidão. Que essas pessoas que querem estar sempre nos primeiros lugares ou gastar muito mais do que elas podem, elas são muito insatisfeitas na vida. E o que eu noto que traz muito efeito trabalhar com os clientes e alunos é perceber como a pessoa é ingrata. Que a pessoa sempre tem, assim, muitas razões para ela ter gratidão por o que ela já tem ali, agora, aqui, já pela vida em si. Mas vive sempre reclamando, insatisfeita. E aquele que corre para mostrar que quer ir para os primeiros lugares, no fundo, tem muita falta de gratidão pelo que tem. E sofre muito com isso, né? É a descoberta da Melanie Klein, né? Não é? Muito importante. Uma judia de Viena, né? Sim. Quer falar? Sim, senhor. Dr. Kepp, nessa fala do senhor, eu me lembrei daquele famoso padre exorcista, o Malachi Martin, um padre irlandês. Ele dizia que o mal do Lúcifer foi não querer servir. Então, toda pessoa que tem essa atitude de querer ser servida, ela está em união com os demônios, né? É uma atitude demoníaca. É contrário. Vamos ver em quarto lugar, então. A pessoa que tem verdadeira veneração pelos poderosos. É interessante. Por exemplo, se a pessoa é milionária, então acha que é a pessoa deusinho na terra, né? O milionário é um deus. Então venera o indivíduo que ganhou muito. E para a pessoa ficar assim, super milionária neste mundo, ou bilionária até, não é lá muito fácil pelo trabalho, né? Provavelmente há muito, assim, problema atrás que levou a pessoa a ganhar o que é dos outros. Por exemplo, né? Vendo a questão da gasolina. Como é que a gasolina, o petróleo, né, está na terra, é da população, é do povo. Como é que um chega lá, põe umas máquinas, fala, não, esse tanque assim, enorme, é meu. Eu vou explorar, eu vou vender. Mas como? Não pode entregar as riquezas assim da terra para um ou outro. De maneira que essa questão é muito mal distribuída. De maneira que o poder, esse superpoder, não é muito assim, vamos dizer, assim equilibrado, não. Então vamos ver em quinto lugar. Isso, a pessoa que gasta mais do que pode. Geralmente, né, estão sempre no cartão de crédito, naquele cheque especial, né, em débito e pagando juros altos, né, Dr. Kepp?
principalmente no Brasil, os juros aqui vão lá nos píncaros. A pessoa se afunda, né? E não é aquilo que o senhor disse, a pessoa querer viver o que ela não é, ser o que ela não é. Então, ela também gasta o que ela não tem. Agora, que ideia triste, né? A pessoa achar que ela vale o que ela tem, o que ela compra, o que ela consome. E não o que ela é, o ser dela. É uma tristeza. Nada pode satisfazer uma pessoa assim. Já tem até uma sociedade dos gastadores anônimos, né? As pessoas que não conseguem parar de gastar e vão se endividando, elas estão se reunindo para ver como controlar isso, né? É uma neurose muito grande, né, Dr. Kepp? Então, é doença, né? Como é que a pessoa usa aquilo que não tem? Então, como é que... vai, né, no agiota, empresta, depois não pode pagar. Toda pessoa que empresta, se ele não tinha dinheiro, tinha que emprestar, depois vai ter muito menos ainda. Então, a agiotagem é o problema maior da humanidade, então. Se a pessoa não tinha 100, né, e pega emprestado, como é que ela vai ter depois 200 para pagar? Né? É uma coisa fora da realidade, realmente. Assim que os banqueiros ficam cada vez mais ricos. É assim. Então vamos em sexto lugar. Sexto lugar, a pessoa que não controla a própria vontade. Então, o que é isso, né? Não controla a própria vontade. Isso já começa na infância, né? As criancinhas que querem fazer o que querem e são os mimados. E mimados pelos pais. E hoje em dia, o voluntarismo passou a ser uma regra da educação, da psicologia moderna, da vida social, e está levando a um transtorno sério. Por quê? Porque a criança, na vontade dela, é geralmente quase que 100% invertida. Tudo que ela vai fazer, o que ela quer fazer, vai prejudicar ela e os outros. Se a pessoa é voluntariosa, ela segue a vontade invertida, ela caminha para neurose e para doença. A gente pode dar exemplos aqui. Vocês estão aqui na sala, estão cheios de exemplos, podiam dar. Ah, sim. Nota-se que muitas vezes as crianças em casa elas são livres para fazer tudo o que elas querem fazer, né? Elas mandam nos pais. Até em horários, o que vai comer, o que vai fazer no fim de semana. É uma coisa muito impressionante. E depois crescem as pessoas assim, só querem comer o que querem, quantidade que querem. Então, ter uma vida livre na vontade é muito contra o ser. E se não ajuda a criança desde pequena a controlar essa atitude patológica, vai ter muito sofrimento na vida depois. O que acontece? Sobrepeso, diabetes, pressão alta, um monte de doenças que vêm do voluntarismo. Sedentarismo. Uma porção de doenças. Ou agressão à solta também, né, doutora? Depois eles vão agredir fora, acham que tudo se resolve na agressão. Que toda a sociedade vai fazer com eles o que os pais fizeram. Faça o que fizerem, a sociedade toda vai ser boazinha, vai deixar aquilo passar, vai realizar as vontades, e aí é o choque, né? Muito grande. O ideal qual é, né? É fazer a vontade das leis. Depende das leis. É obedecer à estrutura que existe. Obedecer à realidade, né? O que é bom, o que é ético. E aí, essas crianças mimadas que depois vão para a sociedade e começam a se bicar com os patrões, com os colegas, o que acontece? Eles voltam para a casa dos pais. Vão se sustentar lá, os pais sustentam, porque eles não conseguem sobreviver na estrutura social. Nós temos que viver, né, conforme a realidade exige. E não criando uma realidade nova, né?
Todo mundo quer viver de acordo com o que pensa. Isso não dá certo. E depois, em sétimo lugar? Não, a pessoa que não oferece lugar para os outros passarem. Nas calçadas, na rua, na estrada. É interessante isso. Que não ajudam ninguém, né? Pessoas que têm muito recurso e não dão nada para ninguém, né? É. Terrível, né? O que é que vocês acham? Vocês não são riquinhos, né? Não, mas eu estava pensando aqui que na medicina acontece muito isso, né? Que o senhor está descrevendo aí no gráfico. Geralmente, Dr. Keppe, a pessoa no consultório, ela quer muito fazer a vontade dela. Então, ela não vai no consultório para fazer um tratamento ou para ver como ela pode melhorar. Ela vai no consultório, geralmente para que forneça algum medicamento ou alguma cirurgia para ela poder continuar fazendo o que ela fazia. Então, fica uma luta, né? Porque o médico, geralmente, nós não aprendemos que existe essa intenção e nós caímos na cilada e acompanhamos e damos muitos medicamentos para que a pessoa continue fazendo esse mundo paralelo doentio. Então, são pessoas que acham que sabem mais do que os médicos. Com certeza. Agora, nessa questão do direito, né, doutor Rodrigo, o senhor devia falar mais, porque é um tal absurdo que existem nas leis, né, que, por exemplo, a questão, né, da culpa, parece que quando uma pessoa vai, né, faz um processo contra um patrão, né? Então, que o juiz dá valor à pessoa que se queixa. Por que no direito, né, dá um valor ao que se queixa e não verifica se de fato ele tem razão no que fala? Não é isso, Rodrigo? É exatamente isso, principalmente no direito trabalhista. No caso, eles não... O juiz, por exemplo, ele tem que ficar preocupado com a intenção, vamos dizer, do empregado ao promover uma ação contra o seu empregador. Qual é a intenção dele ao fazer isso? Então, o direito ele descarta a causa do problema. Ele só trabalha com sintomas. Então acontece o seguinte, o empregado fica totalmente alienado, não tem responsabilidade, e tanto o empregador, como a empresa ou como o Estado, eles assumem toda a responsabilidade, alienando, tirando a consciência do, vamos dizer, no caso, o reclamante no direito trabalhista. Então, isso é muito importante perceber. O direito não trabalha com as intenções, com a causa. Trabalha apenas com os sintomas. Eu queria falar uma coisa, Dr. Keppe. Esse problema trabalhista do Brasil, ele está alastrando, não como uma forma de tribunal trabalhista do trabalho, mas essa ideia das pessoas que trabalham serem sempre exploradas, prejudicadas porque trabalham, isso alastrou pelo mundo, né? Isso é chamado de marxismo, né? E então eu estava atendendo hoje uma cliente de manhã de Portugal. E ela costumava dizer que eles têm aqui uma imobiliária, então ficou entre Portugal e aqui. Ela é portuguesa, o marido também. E ela dizia como era difícil conseguir um bom empregado no Brasil por causa dessas leis trabalhistas. E agora ela está de volta a Portugal e disse, nossa senhora, aqui no meu país também parece que esse problema já está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas que trabalhavam, por exemplo, jardineiros, eletricistas, serventes, pessoas da limpeza, enfim, construtores da construção civil, eles, durante a pandemia, e porque o governo está dando um auxílio para todos os desempregados,
Eles dizem assim, pensam, por que eu vou trabalhar se eu já ganho do governo o suficiente para viver? Então eu não quero mais trabalhar. Então ela disse que lá está cada vez mais difícil de encontrar alguém para fazer um jardim, para ajudar no conserto da casa, para qualquer coisa. Dr. Kepp, sabe o que ela tem uma massagista que vai à casa dela, né, todas as semanas. Sabe o que essa massagista falou para ela? Ela até levou um susto. Disse que estava lá fazendo a massagem, de repente disse assim, dona fulana, por favor, não se esqueça de me colocar no seu testamento, hein? Porque, inclusive, essa cliente não tem filhos. E ela, sabe, Cláudia. Ela levou um susto. Bom, ela levou um susto porque lembrou, né? Que a fulana lá ia morrer, né? Isso. Então, essa questão, né? Que o ser humano tem que sofrer para trabalhar. Então, no paraíso ninguém trabalhava, mas que coisa, é claro que trabalhava. O que acontece é o seguinte, o trabalho é que dá saúde. A pessoa, na ação, ela recupera a energia essencial que vem de Deus. Ele faz a ligação com Deus. E na vagabundagem, ele faz a ligação com o demônio. Então para a pessoa ter, assim, saúde, bem-estar, ela tem que entrar na ação. E a ação fundamental é o trabalho. E a pessoa não pode dizer, não, detesto o trabalho, sacrifício. É nada. O trabalho é alegria. É claro que se é um trabalho de exploração, assim, mal pago tudo, é claro, né, que tem os problemas graves. Mas a ação é que é a vida da pessoa. A pessoa ou está na ação, tem vida, ou está morrendo, está na inação. Isso você não lembra, César, que é um princípio da física? O que é a ação essencial e o que é inação, né? Então, Dr. Kepp, a ação essencial é energia. E a inação é o que eles chamam de inércia, né? É o estar parado. Então, enquanto a inércia ficar parado leva para a doença, a ação leva para a saúde. É uma espécie de ressonância. Quando eu me ponho em ação, eu entro em ressonância com a energia divina, que é pura ação. Então, eu tenho todos os benefícios disso. E essa ideia que a física antiga tem, que tudo vem da inércia. Mas que ideia mais estúpida que é essa? Essa é uma das maiores inversões da física, Dr. Kepp. E ela foi passada desde Galileu para Newton, para Einstein, para a quântica. Toda a física acredita nessa ideia de inércia, de que a matéria é parada, de que o estado de estagnação ele é essencial da natureza. E não é. O essencial da natureza é a vibração, a ação. Inclusive a matéria, ela parece estar parada, mas ela não está parada, ela está vibrando o tempo todo, ela é pura vibração, pura energia. É por isso que, né, em alguns países, o atraso que tem, né, em algumas regiões, né, o atraso que tem, é porque o povo está parado. Então, Dr. Kepp, inclusive essa ideia da pessoa trabalha a vida inteira para quê? Para se aposentar. Então, o ideal da vida da pessoa não é a ação, é parar a ação. E aí é por isso que ela envelhece, é doente e morre. Né? Então, tem que viver para se realizar, não para morrer, né? Bacana isso, hein? Lá nos Estados Unidos, realize and realize, né? São palavras que querem dizer isso. A gente só realiza as coisas com a mente, só entende da vida se a gente realiza,
na ação. Então, é um indivíduo que é chamado de realizado. Estamos aqui, né, para trazer essa ciência para o mundo, né? E ajudar o ser humano a se realizar. Até a próxima. Bom tirar foto deles aí. Até a próxima. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Cap Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Cap. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Cap Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. capmotorshop.com. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Cap, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.